Que o cérebro é um órgão importante, todo mundo sabe. Mas e se eu te disser que ele te engana o tempo inteiro? O cérebro nos engana para nos proteger e muitas vezes tira onda da nossa cara. Só que essa tal de proteção, se a gente não se der conta, nos domina. Então eu vou explorar esse tema de uma forma prática, sem perder muito tempo na parte científica da coisa. Como você pode deixar de ser trouxa no principal relacionamento da sua vida? E não é com a sua crush não, viu? Eu tô falando de você e o seu amado cérebro. Ao longo do vídeo eu vou falar desse relacionamento em vários aspectos e estão aqui os capítulos que você pode ver. Eu preciso contar a minha história. Quem me vê aqui no YouTube mal sabe que eu ficava vermelho toda vez que precisava fazer uma apresentação. Na escola, quando eu tinha que apresentar lá na frente, falar em público, eu começava a ficar vermelho. E eu não tinha medo de ir ao palco ou ir lá pra frente. Mas era sempre a mesma coisa. Mesmo sendo um bom aluno, estudando o assunto, dominando aquilo tudo e não aparentando estar nervoso, eu ficava vermelho. E sempre passava vergonha no palco, porque as pessoas começavam a me ver cada vez mais vermelho e comentavam entre si: nossa, aquele cara tá parecendo um pimentão. E aí eu ficava com mais vergonha e só piorava. Eventualmente isso ainda pode acontecer em uma situação ou outra, porque nós temos uma necessidade intrínseca de sermos aceitos. E é por isso que o seu cérebro é ótimo em criar armadilhas para te proteger. Diferentemente dos outros animais, os bebês humanos são indefesos e prematuros. Dependem de outros humanos para sustento, proteção e alimentação. Então, evolutivamente, a gente tem uma necessidade de que gostem da gente. E isso dá origem a várias prisões mentais, como seguir padrões pré-determinados pela sociedade do que significa ser bem-sucedido, o que você precisa fazer da sua vida. Muito mais do que os nossos amigos, tios, pais falam sobre isso do que o que a gente realmente acredita. E também evitar a todo custo as frustrações. A zona de conforto, aquele pequeno círculo, um conjunto de habilidades que você já domina. Coisas onde estamos seguros e confiantes. E muita gente fica presa nela para sempre, mesmo quando estão insatisfeitos. Quantas pessoas que você conhece realmente amam o que fazem? Dá para contar nos dedos. Essa é uma das armadilhas mentais criadas pelo nosso cérebro. O medo de ser julgado é algo constante nessa necessidade de aceitação do ser humano. Afinal, se as outras pessoas e a sociedade tendem a achar estranho tudo aquilo que é diferente, se você tentar fazer algo diferente, vai ser taxado de ridículo. E essa mínima possibilidade é capaz de congelar o seu cérebro e te paralisar de fazer qualquer coisa. Inclusive o próprio perfeccionismo, que eu já sofri bastante, é uma forma de evitar esse julgamento, evitar o ridículo. E mais uma armadilha, uma forma de fuga criada pelo nosso cérebro. Se você apenas se conscientizar de que essas armadilhas existem e que a gente precisa lutar contra elas, já é meio caminho andado. Uma das áreas que o nosso cérebro mais nos engana é nos estudos. Ficar relendo um material é essencialmente ineficaz e é a técnica preferida pelos estudantes. Certamente por muitos que estão assistindo. Mas por que isso acontece? Quando você cria uma familiaridade, uma sensação de que já conhece aquele texto, isso cria uma ilusão. A ilusão de que você domina o assunto. A maioria das pessoas se esforça em decorar o que está escrito no texto. Acontece que dominar um texto não é a mesma coisa que dominar as ideias por trás daquilo, o conteúdo. É por isso que a leitura repetida fornece a ilusão que a gente domina as ideias básicas, ao invés de entender de fato um assunto. Imagine um aluno que é considerado padrão, que senta na frente, faz todas as anotações, sublinha tudo lá do livro, dos resumos, estudou o assunto e revisou várias vezes, lendo e relendo aqueles textos, até ver que ele estava completamente familiarizado com o conteúdo. Quando chega na prova, ele tirou 5. Essa historinha já aconteceu comigo e com certeza com vários outros alunos. O nosso cérebro tende à arrogância, principalmente com aquilo que ele acha que sabe. Porque uma vez que a gente assiste uma palestra ou lê um livro, a facilidade na qual a gente consegue reconhecer aquelas informações é suficiente para o cérebro achar que sabe daquilo. E essa ilusão do conhecimento só cai na realidade na prova, quando a gente precisa
precisa se testar daquele conteúdo, ver se realmente aprendeu. E aí descobrimos que não dá para resgatar as ideias principais e nem aplicar a essência do conteúdo em um outro contexto, porque você decorou apenas as palavras, a forma como estava escrito e não entendeu. Mesmo os alunos mais dedicados e inteligentes caem muito nessas duas armadilhas. São incapazes de reconhecer aonde a aprendizagem é fraca e têm a preferência por métodos de estudo que criam uma falsa sensação de aprendizado. Você deve colocar consciência nisso, que estudar se testando é chato, mas precisa ser feito sempre. Por que é tão fácil repetir os hábitos ruins e difícil criar bons hábitos? Poucas coisas têm tanto impacto que mudar esses comportamentos automáticos que a gente tem. E a ciência fala que quase metade de tudo que a gente faz num dia são esses comportamentos. Coisas automáticas que a gente faz sem nem se dar conta. E claramente os hábitos ruins acabam prevalecendo porque são recompensas baratas para nossa mente e reforçadas diariamente. Pois é, e para sair dessa espiral de hábitos ruins requer uma força de vontade e uma estratégia. Uma mudança verdadeira requer uma mudança de personalidade, uma mudança na nossa mente. E a única forma de sair de hábitos ruins e não reforçar esses hábitos antigos. Imagine duas pessoas tentando parar de fumar. A primeira pessoa diz: "Não, obrigado, estou tentando parar de fumar." Essa pessoa espera que o comportamento mude, mas ela ainda carrega crenças de que é uma fumante. Enquanto que a segunda pessoa diz: "Não, obrigado, eu não fumo." Inconscientemente, ela está dizendo para o cérebro dela que fumar não faz parte da sua nova personalidade, não faz parte de quem ela é. Então, aquele comportamento tem muito mais chance de prevalecer. Essa pequena diferença de falas determina a capacidade do nosso cérebro de mudar os comportamentos. Depender de motivações externas para fazer as coisas é uma armadilha criada pela nossa mente também. Tipo uma boa nota na prova, um reconhecimento social ou até uma premiação mesmo. Só que existem pessoas que nascem mais motivadas, de maneira interna, sem precisar de recompensas e motivação externa. Ainda não se sabe exatamente o que define isso, mas é uma das capacidades importantíssimas para o sucesso. Capacidade da gente conseguir lidar com os percalços no caminho, as dificuldades e permanecer motivado, entendendo as pedras no caminho como parte do processo. E a boa notícia é, isso pode ser treinado. Ter uma motivação intrínseca sem depender do externo é treinável. Estudos mostram que essa capacidade muda a perspectiva de absolutamente tudo. Quando a gente engaja no processo de estudar ou escrever um texto, por exemplo, e a própria recompensa está dentro do processo. Vejam esse trecho que eu trouxe de um artigo científico sobre motivação intrínseca. Isso determina a propensão dos indivíduos a aprenderem sobre novos assuntos e encontrarem seus interesses, promovendo assim um senso de propósito, significado e até felicidade. Pesquisas recentes mostraram que a motivação intrínseca é um fator-chave no desempenho acadêmico e na busca de interesses, promovendo assim a aprendizagem e o crescimento. Pessoas que se desafiam desenvolvem esse senso de motivação intrínseca. Bem, ficou claro que existe um potencial muito maior dentro da gente e precisa ser liberado. Isso é, se a gente não for engolido pelo nosso cérebro. E tudo começa questionando as nossas crenças. Sem romantizar demais, até porque a realidade sempre é diferente, mas imagine o que realmente importa para você. Não se limite a seguir os padrões de uma forma cega. Os padrões determinados pelo que seus pais querem que você faça, pelo que você acha que a sociedade quer que você faça. Além disso, uma vida só é completa se você se coloca constantemente fora da zona de conforto. Só que para isso dar certo, é preciso que você tenha referenciais. Pessoas que você se espelha e consegue imaginar naquela situação e conseguiram chegar lá. Tudo que eu falei nesse vídeo remete a uma só coisa: ambiente. Segundo o Google, aquilo que rodeia ou envolve os seres vivos ou as coisas. Existe uma espécie de tubarão que, quando criada em aquário, ela cresce até 20 centímetros, mas quando criada livremente na natureza, ela pode chegar a 3 metros de comprimento. A mesma coisa funciona com nós, seres humanos. Crianças que crescem em um ambiente onde elas têm suas habilidades sempre questionadas, acabam desenvolvendo uma insegurança própria. Mas a realidade é que isso é mutável. Algumas vezes essas cicatrizes precisam de terapia para poder mudar, mas se você fizer o que eu vou te falar agora, já vai ser uma boa parte do caminho. Mude os seus ambientes, mude os seus estímulos, mude as suas referências.
influências. Mude quem você segue, mude o que você assiste e com quem você interage. Veja o que funciona para você, se conheça, teste e pode ter certeza que a forma como você se relaciona com o seu cérebro vai mudar.